Bom, como eu conversei com vocês, a gente está fazendo uma série de exposições no livro de Pedro, em 1 de Pedro. Estamos conversando sobre exílio, porque a ideia deste livro é: você precisa ter os pés na terra, mas os olhos nos céus. Então, os olhos precisam necessariamente estar em Cristo. A vida do cristão está escondida em Cristo. E quando Cristo se manifestar de uma vez por todas, viveremos a plenitude com Ele. Enquanto o Senhor Jesus não volta, nós estamos com os pés na terra e vivemos de uma maneira diferente. Então, por isso, essa carta está sendo muito desafiadora para nós. Nós conversamos sobre exercer cidadania. Semana passada nós conversamos sobre trabalho, sobre autoridades. E hoje nós queremos conversar sobre mulheres de Deus. E semana que vem nós vamos conversar sobre homens de Deus, ok? Então vamos à leitura, a gente ora e eu vou fazer a explanação do texto. Vamos lá, meus irmãos. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se, cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior. Talvez você tenha uma versão que está escrito no homem interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo ou ao temor, em algumas versões. Vamos orar, meus irmãos, e vamos conversar um pouco sobre esse texto, sobre como a Escritura nos diz sermos mulheres de Deus. Vamos orar. Pai de misericórdia, nós clamamos ao Senhor a sua bênção e a sua presença e a iluminação que vem do Espírito do Senhor, para refletirmos sobre a Escritura e sairmos daqui mais cheios do Teu Espírito, desafiados com a missão de sermos a imagem e semelhança do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, a complexidade do tema não se dá pela Bíblia, mas a complexidade do tema se dá pelo momento histórico que nós vivemos. Nós vivemos um momento em que um texto como esse é tranquilamente chamado de texto machista. E nós vamos além disso, nós temos um grande problema aqui que sou eu. Aí você diz assim, mas por que você, pastor? O problema sou eu, porque segundo o que se fala no nosso tempo, se eu não estivesse numa igreja, eu não poderia falar sobre esse assunto. Porque eu estaria fora do meu lugar de fala. Porque, segundo o que se fala no tempo do século 21, homens não podem falar de coisas de mulher. E mulher não pode falar de coisas de homens. E brancos não podem falar sobre coisas de negros, e negros não podem falar coisas de branco, e também índios não podem falar coisas de negro, que também não podem falar coisas de branco. E assim a gente vive numa sociedade que mais parece uma coxa de retalhos. Por quê? Porque o que está por trás disso é uma coisa simples chamada sociologia ruim. Mas por quê, pastor Rômulo? Porque o que está por trás dessa besteirada chamada lugar de fala, nada mais é do que uma idolatria chamada idolatria do sentimento, do afeto e da emoção. Compreendam como é que vocês fazem julgamentos das coisas hoje em dia. Olha como é que a idolatria da experiência, ela é muito fácil de ser pega. Como é que normalmente você guia a sua vida? O meu coração está dizendo que é para eu fazer tal coisa.
Eu só posso dar opinião em alguma coisa se eu tiver vivido. Porque se eu não tiver vivido isso, eu não posso falar nada. E aí que está o problema. Quem disse que a experiência que você viveu é normativa para 7 bilhões de seres humanos do planeta Terra? Você pode falar sobre um assunto não se você vivenciou o assunto. Você pode falar do assunto se você sabe do que você está falando. E não porque você viveu. Percebam que em muitas ocasiões vivemos experiências e elas não são normativas para as pessoas. Porque o que diz o que é norma ou não é norma, não é o que eu vivi, não é o que eu acho. O que diz o que é norma ou não é norma para a vida, não é o que eu sinto, é o que Deus diz através da sua palavra. E é por isso que a gente se estoura no nosso tempo. Porque a gente vive à base da experiência, pela minha experiência. Eu citei esse exemplo de manhã. Se eu tive uma experiência péssima no meu casamento, horrorosa, ruim, e aí você vai pedir uma dica de casamento para mim. Pela minha experiência, já que eu tive uma experiência péssima, casar vai ser horrível. E eu vou falar para você se separar. Agora, e se você for pela Escritura? Ela vai dizer assim, olha, casamento é um laço de aliança. Então não importa o que você acha ou o que você não acha. Não importa o que você viveu, se é bom ou ruim. O que importa é o que Deus diz que é correto ou não. Isso me faz, então, entender o seguinte, pessoal. Essa história de que quem é que pode falar de determinado assunto? Pode falar quem entende do assunto. Necessariamente... eu estava tentando ensinar isso para minha filha mais velha. Eu estava falando para ela o seguinte, isso revisando a mensagem de hoje de manhã, eu quero que vocês pensem o seguinte, nós temos várias mulheres aqui, certo? Praticamente várias de vocês tiveram uma ou mais de uma gestação, ok? Muito provavelmente nenhuma gestação de vocês foi igual a outra. A minha pergunta é, vocês têm mais autoridade para falar de um parto do que um obstetra homem? Percebe? Vocês podem falar melhor do que é fazer um parto do que um homem que é obstetra? Só porque ele é homem? E só porque vocês tiveram um filho na barriga? Não é pela experiência, é pelo que Deus diz que é. E a gente está com um problema muito sério no nosso tempo, isso é idolatria. Idolatria da experiência. Idolatria do que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. Você não foi chamado para achar nada. Você foi chamado para ser guiado pela Escritura. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito de Deus e pela verdade. E não pelo que você e pelas experiências que você tem ou pelo o que você sente. Você não foi chamado para isso. Então esse é o primeiro mito que precisa cair. Se eu estivesse numa universidade, eu não poderia falar do que eu estou falando. Se eu estivesse numa escola, eu não ia poder estar falando do que eu estou falando, porque as pessoas iam me cercear. Isso está errado. E a nossa fé, ela não é guiada por vistas, ela não é guiada pela experiência, ela é guiada pela revelação de Deus, que é a sua palavra. E é só por ela. Mas percebam, meus irmãos, que um outro problema sério que nós vamos ter que conversar por aqui... Deixa eu só pegar minhas muitas letras me fazem delirar e eu esqueci um slide aqui que estava no meu telefone. E aí, Júnior? Deixa eu pegar aqui. Porque ao longo da exposição que eu vou fazer com vocês, do texto, eu vou falar e vou tocar em muitos assuntos. Então, por exemplo, eu vou tocar, eu não vou ficar gastando o tempo todo da exposição, mas eu vou tocar, por exemplo, no movimento feminista. E eu vou falar dele agora. E eu trago, por exemplo, uma citação que é do senador Edward M. Kennedy, de 1985. E o Kennedy, do Partido Democrata, diz o seguinte: nós precisamos entender que há uma diferença entre ser um partido que se preocupa com o trabalho e ser um partido trabalhista. Há uma diferença entre ser um partido que se preocupa com as mulheres e ser um partido feminista. E podemos e devemos ser um partido que se preocupa com as minorias sem se tornar um partido das minorias. Em primeiro lugar, nós somos cidadãos. Mas por que isso?
Porque eu vou defender, por exemplo, o que é submissão, e vou deixar a Bíblia falar, e nem por isso nós vamos pegar esse movimento que nasceu no coração do diabo, revelado pelo espírito do anticristo, chamado feminismo, e nós vamos falar contra ele. Porque falar favorável às mulheres, o que nós vamos fazer, e não adianta fechar os olhos e ver uma realidade, que é, por exemplo, uma violência extrema que as mulheres sentem. Nós vamos conversar com isso daqui a pouco, e passam na sua pele, e a gente sabe. Essa semana nós vivemos isso aqui na nossa cidade, uma moça com medida protetiva e tudo mais, ela foi assassinada mesmo assim pelo namorado, tomou um monte de facada, a gente sabe que isso existe, não adianta fechar os olhos. Mas não é por causa disso que nós vamos defender política de identidade. E nós não vamos defender bandeiras de movimentos que são contrários à fé cristã. Nós não vamos fazer isso. Não vamos, simplesmente porque para nós, por que a gente não precisa desse tipo de movimento? Porque a gente tem Escritura, porque a gente tem Jesus, porque eu tenho o cristianismo. Então eu não preciso dessas coisas. E pelo contrário, o que estamos fazendo no nosso período é masculinizando as mulheres. Então, cada dia que passa, as mulheres estão cada vez mais masculinizadas e os homens estão cada vez mais femininos. O que está acontecendo, pessoal? E não precisa ficar com medo, porque isso aqui é simples. É um texto bem simples que está aqui. Mas o que a gente precisa entender, e aí eu passo para a minha parte da exposição, a gente precisa entender que, gente, há coisas de menino e há coisas de menina, ponto. Não tem o que falar. Pega 3 nichos sociais. Pega uma tribo de indígena brasileiro, uma tribo isolada de Madagascar, na África, e pega uma tribo aborígene lá da Polinésia, lá de não sei aonde. Eles nunca se encontraram, eles nunca se viram, nunca tiveram um contato uns com os outros. Mas quando você chega nessas 3 tribos, você encontra um grupo de homens falando sobre coisas de homens e um grupo de mulher falando coisas de mulher. Não precisa ir muito longe, vai numa escola, por exemplo, de ensino médio, e olha alguns adolescentes. Você vai perceber que tem o grupo dos meninos suado, com a camisa toda assim, todo sujo, com a roupa toda espenguelada, e as meninas do jeitinho delas, mais bonitinha, mais encostadinha, mais recalcadinha, falando de coisas de menina. Só que a despeito de toda essa experiência, cada dia que passa a gente surge com uma cultura unissex, negando uma realidade histórica, negando uma realidade social. Então, o problema que está acontecendo no nosso tempo é um movimento chamado igualitarismo. Homem não é igual a mulher, e mulher não é igual a homem, gente. Não adianta, não é. São diferentes. São diferentes por vários setores, por várias formas. São diferentes. Eles podem e devem ser iguais nos seus direitos e deveres, isso é fato. E o que a gente está querendo dizer com isso? Se uma mulher assassinar alguém ou se um homem assassinar alguém, cara, é a mesma responsabilidade. Não tem essa. Agora, não adianta. Toda a relação dos seres humanos é feita com base na Trindade. Isso é Gênesis 1:26. Quando Deus diz, em Gênesis 1:27, façamos o homem à nossa imagem, a ideia de imagem ali é a ideia de refletir, mas é a ideia de representar. O homem, a raça humana, é representante do Deus Criador nessa terra, assim como é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas completamente distintas. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, elas não se misturam, elas são completamente distintas, mas elas têm uma unidade. É por isso que isso que é família. Família é homem, mulher e seus filhos. Isso é família. Pastor, por que a gente não reconhece outros tipos de família? E quando eu estou falando aqui, não viaja na maionese, no núcleo familiar, com 2 homens, 2 mulheres, 1 homem e 2 mulheres, que isso já está começando a virar moda, 2 mulheres e 5 homens. Por que não? Porque isso não é família, segundo a Bíblia. É simples, isso não é família.
Porque não reflete a unidade da diversidade. É só isso, gente. Não tem nada demais. É tranquilo. Agora, o que eu quero que vocês percebam é que a gente foi chamado para trabalhar as virtudes de Deus. Então, o que é que pega? Dá uma olhada no seu texto. O que é que pega aqui? O que pega é o verso 1 e o que pega é o final do verso 5. Isso que pega. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se. E o que pega, elas se sujeitavam, cada uma ao seu marido. Então, qual é a questão aqui? Aí a mulherada já fica assim, meu Deus, isso está na Bíblia. Tá. Está em 1 Coríntios, no capítulo 11. Está em 1 Coríntios, capítulo 7. Está em Efésios, capítulo 5, escrito pelo Paulo. E também está aqui, escrito pelo Pedro. Ah, não, mas era o contexto histórico. Não, não era o contexto histórico. Por que não é o contexto histórico? Por causa do capítulo 2, que nós viemos estudando esse tempo todo. Verso 11 do capítulo 2. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, percebam, estrangeiros no mundo, olha o verso 13. Por causa do Senhor, sujeite-se. Agora, por favor, olha o verso 18. Escravos, sujeitem-se. Porque sujeição é algo do cristão. Sujeição é o que Cristo fez, abrindo mão da sua glória, pelo amor de Deus. Então, sujeição nada mais é do que ter o caráter de Jesus. Acabou. Não tem mistério. Agora, o Pedro está dizendo, mulheres sujeitem-se aos seus maridos. Aí ele vai começar a falar isso no verso 1 e 2. Nos versos 3, 4 e 5, o Pedro vai falar das virtudes. O Pedro vai dizer assim, olha, a virtude ela tem que vir de dentro do coração de vocês, ok? E aí ele vai usar um paradigma. E o paradigma do Pedro é Sara, lá esposa do Abraão, e que vai ser citada por ele. E ele diz, se vocês preservam as virtudes do reino, vocês são filhas de Sara. Se vocês não preservam as virtudes do reino, vocês não são filhas de Sara. Bom, então vamos lá. O Dr. Eber Júnior, ele tem uns insights que eu vou usar aqui, que são muito interessantes. E o que é ser mulher no nosso tempo? O que é ser mulher no nosso tempo? Primeiro, pergunte a qualquer menino que ele vai dizer para você assim, mulher fala muito, pastor. Mulher é faladeira. É faladeira, não é? Isso é interessante, porque qualquer uma pessoa fala bem assim, não, eu sou mulher, eu falo muito. Eu falo demais. A cultura trabalha isso. Mas o que é interessante, a Escritura trabalha um outro paradigma. Percebam que o texto diz, o texto bíblico diz, verso 1, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Porque a mulher bíblica, ela fala menos, mas pela produção das suas virtudes e do seu serviço, ela é um exemplo para as demais. Nós vamos trabalhar isso aqui em Provérbios 31 daqui a pouco. Percebam, meus irmãos, que as mulheres aqui desse contexto, há muitas que estão se convertendo, mas seus maridos são pagãos. Justino Mártir, por exemplo, ele é um escritor apologeta do 2º século. Justino Mártir, ele vai dizer, por exemplo, de um processo de divórcio que aconteceu na igreja do 2º século, porque um marido pagão batia na sua mulher. Então, esse tipo de truculência masculina, ele sempre existiu. Isso sempre foi um problema para nós como sociedade. E graças a Deus que estamos conseguindo resolver esse negócio. E a gente não vai passar pano em cima disso. Mas percebam que nós sempre tivemos que lidar com essas situações. E aqui, quando Justino Mártir trabalha isso, ele trabalha na sua 2ª apologia, falando desses contextos que a gente tem e sempre teve de conflito em muitas ocasiões entre homem e mulher, mas o que o texto diz para nós é que essas mulheres deveriam ganhar os seus maridos, que eram pagãos naquele contexto, sem palavra nenhuma, só com uma maneira de viver, só com a sua
postura de serva. Olha que coisa bonita. Mas uma outra coisa interessante é que, no nosso contexto, por exemplo, o que é ser mulher? Ser mulher é ser vaidosa. Então, só dá para sair de casa. Eu tenho 2 filhas, né? Tenho 2 bonecas, então é muito legal. Como é que é homem? Você chega e fala assim, vou ao mercado. O que você faz? Você bota uma havaiana no pé, com a bermuda que você tá, bota a camisa no ombro e vai. Quando você chega na porta do supermercado, você bota a camisa e entra, né? Não é basicamente assim que é homem? Aí as minhas meninas, credo pai, você vai sair com essa roupa? E eu olho, mas qual o problema da minha roupa? Não, mas tá feio demais. Eu falei, é mesmo? Uma roupa não é para cobrir o corpo e pronto? Tem uns caras rindo. Eu pensei que era só na minha casa, que assim. Não, né? Isso é interessante. Olha só, ninguém está falando que vocês não vão tomar banho, nem raspar a perna, pelo amor de Deus, senão ninguém aguenta isso. Pode fazer chapinha, não tem problema. Tira o cabelo debaixo do braço também, que essas coisas que estão aparecendo aí, misericórdia do cabelo roxo. Ninguém está falando disso. Bota o rímelzinho, demaquilante, é bom, perfuminho, faz bem para a saúde e a gente agradece. Cheiro de cebola ninguém aguenta. Agora, isso não é a prioridade. A prioridade é a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Porque se a cultura trabalha a vaidade de vocês para que vocês tenham a feminilidade de vocês, a Escritura vai dizer, o que define vocês é o coração de vocês, e não a vaidade. O que define se vocês são mulheres de verdade é o quão dependentes de Jesus Cristo vocês são. Isso muda tudo. Mas podemos continuar. Porque o que se fala para vocês, mulheres e meninas no nosso tempo? Ser mulher é ser ousada. Ser mulher é ser ousada. Mulher tem que causar. Mulher chega chegando, mete o pé na porta e chega, não é assim? Mulher empoderada, não é esse negócio? É ousadia e alegria, esse é o negócio da mulherada. A Escritura vai dizer completamente diferente para vocês. Por quê? Percebam o verso 2, ela diz assim, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Não tem nada a ver com ser empoderada. Eu acho engraçado isso porque Jesus é o Deus que abre mão do poder. Jesus abre mão da sua glória. E o que a gente ensina para as mulheres? O contrário do que Jesus faz. Meus irmãos, o que está acontecendo? Mas vamos lá, porque a cultura vai dizer para vocês o quê? Confie na sua autoimagem, menina poderosa. O negócio é você ser autoconfiante através da sua imagem. Se você pegar um coach bom, ele vai falar com você assim, olhe para o espelho e repita 1 vez, 2 vezes, eu sou linda, bonita, ninguém consegue me deter. É o tempo todo isso. Aí vocês têm um padrão de beleza, e aí como é que vocês vão conseguir sobreviver? Aí vocês precisam correr atrás do mundo todo para se vestir, para ser eu mesma. E o texto bíblico está olhando para vocês e dizendo assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos traçados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu homem interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para a sua autoimagem, para Deus. Olha bem para mim, você veio para cá, quando deu 5 horas você foi tomar banho, tomara, né? Deus abençoe, a graça de Deus. Você veio bonita para quem? Para você? Se foi, seu referencial é idólatra. É para Deus. Toda atitude de um cristão é para a glória de Jesus. Toda atitude de um cristão. Até mesmo o que vocês comem, o que vocês bebem, o que vocês vestem, ou é para a glória de Jesus, ou não é. É isso que o texto bíblico está trazendo.
Então, você não é quem você aparece no espelho. Você é quem Cristo vê em você. E você é o que você é através de Jesus. É diferente. O cristianismo é um chamado diferente. Mas percebam, meus irmãos, que o que a gente fala é que não existe sexo frágil. Sexo frágil não existe. Essa história de ter e ser sexo frágil, isso não existe. Bom, eu não sei aonde não existe, porque na Bíblia existe. O verso 7, do mesmo modo vocês, maridos, vocês estão ferrados semana que vem. E não vai fugir não, eu quero todo mundo aqui, hein? Eu quero todo mundo aqui, porque agora os caras estão se deleitando aí, ó. Todo mundo aqui, domingo, de manhã e à noite, ou de noite. Sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra. Como o quê? Como o quê? Como parte mais frágil. Meus irmãos, podemos fechar e ir embora. Já pode fechar e ir embora. Não tem o que falar. A confusão aqui é esse monte de humanismo na cabeça de vocês, que fazem de vocês idólatras. Então, se vocês querem ser discípulos de Jesus, ou vocês são guiados pela Escritura, ou vocês vão se enrolar. Meninas, o que o texto bíblico está dizendo para vocês é que não adianta tentar vencer ninguém pelo cansaço falando demais. Resumo, faz mais, sirva mais, fale menos. Dê mais exemplo e fale menos. Pronto, faça e quando fizer, faça para a glória de Deus. Acabou, não tem problema nenhum. É isso que o texto bíblico quer dizer. Mas, antes de eu trazer uma definição do que é submissão, eu trago um teólogo bom chamado Wayne Grudem para conversar com a gente. E o Wayne Grudem tem um artigo que vocês podem achar no Google aí depois. Exatamente, o Grudem vai trabalhar 7 coisas que submissão não é. Então anota, para não falar besteira depois. Ok? Anota. 7 coisas que submissão não é. Primeiro, submissão não é colocar o marido no lugar de Jesus Cristo. Meu Deus, o que eu seria sem aquele homem? Nossa, sem aquele homem eu não sou nada. Não, você não é nada é com ele, né? Você não é nada é sem Jesus. Aquele homem você vive sem ele, sem problema nenhum. Nossa, eu faço tudo por aquele homem. Ai, bom, sirva seu marido, que bom, sirva aí, turma, que legal. Mas meus irmãos, submissão não é idolatria do outro sexo. Não é idolatria. Não tem nada a ver com isso. Mas o Grudem continua, ele diz que submissão não é abrir mão de pensar independentemente. Olha bem para mim, homens, mulher não é obediente a homem. Mulher é obediente a Jesus. Ok? Não, eu já vi tanta maluquice sendo feita em nome disso. Mulher obediente a Jesus Cristo. E ponto. E não obediente a homem. Ok? Tudo bem? Você é casado com alguém, pode ter divergências em determinados pontos. Qual é o problema disso? Penso diferente, vejo diferente. Qual o problema? O interessante é que vocês, ao conseguirem dialogar, que vocês cheguem a um consenso. Ué, qual o problema? Quem diz que ser submisso é parar de pensar e arrancar o cérebro fora? Não, senhor. Por favor. Não é deixar de esforçar-se para influenciar e guiar o seu marido em algumas ocasiões. Qual o problema, gente? Tem cara que é tão cabeça dura que ele não ouve a mulher. Para com isso, cara. Que besteira é essa? Não, qual o problema? As mulheres podem, sem problema nenhum, querer influenciar. Está vendo que o cara está fazendo besteira? Vocês sabem que nós, homens, a gente é meio cabeçudo em determinadas coisas, via de regra. Quando a Bíblia está falando da gente, ela está falando da liderança que deve ser feita pelos homens. E é só e exclusivamente isso. Mas ninguém está falando que quem manda dentro de casa é homem, gente. E a palavra final aqui bateu o martelo e quem manda nesse negócio sou eu. Espera aí, cara. Calma. 4.
Submissão não é ceder a todas as exigências do seu marido. O cara está indo para o buraco, você faz o quê? Segura a mão dele e vai junto? Nossa, eu sabia que ia dar errado, mas eu fui. Meu Deus do céu, gente. Está vendo que vai dar errado? Sai fora. Tem que avisar. Não, a gente morre abraçado aqui, nós dois. Ela para com isso, gente. Isso é atestado de doido. Aí tem que tomar muito remédio para a cabeça. Não é ceder toda exigência do marido. E tem marido, cara, que é déspota, que é ruim, que é cara ruim. E não tem que ficar cedendo a todas as exigências do cara, não. Eu vou falar isso com vocês daqui a pouco. 5. Não é ser menos inteligente ou competente do que o seu marido. Não é. Tem muita mulher que é mais inteligente que o cara. Qual o problema? Só que tem cara que não aceita que a mulher dele ganha mais do que ele. Isso era o sonho da minha vida, mas não tenho esse privilégio. Tem gente que o cara não gosta. Quem dera se minha mulher ganhasse mais do que eu. Essa é uma benção. Oxe, qual o problema? Até porque você já está vendo que eu não estou dizendo que mulher não pode trabalhar. Isso é outra besteira. Eu vou falar com vocês mais para frente. Não tem nada disso. Agora, a grande questão é essa. Em algumas ocasiões, meus irmãos, as mulheres são mais competentes do que nós em determinadas áreas. Dá um lápis na minha mão para desenhar e dá um para minha mulher. Eu vou fazer um desenho do palitinho. Cara, ela vai fazer um negócio. Ela é professora de artes. Vocês não têm ideia. Tem umas sacadas nos negócios que, cara, manda bem. Qual o problema, cara? Tem mulher que é mais bem sucedida que o cara, que estudou mais. Qual o problema? Isso não inviabiliza a relação de vocês. 6. Não é viver em constante temor ou ser tímida. Tem umas mulheres que parece que elas fizeram um curso de tristeza. Você olha para a mulher, cara, ela está assim. Só falta o cara dar um grito que... peraí, a marca do cristão é a alegria. Você está casado para ser alegre. Você tem alguém para ser feliz com ele, para viver na saúde e na doença. Aí você olha a mulher, rapaz, é uma cara de São Francisco de Assis. Um sofrimento, meu irmão. Não, é porque eu sou submissa. Não, você é triste, é diferente. Você está com um problema que você tem que melhorar esse coração seu. Não tem nada a ver com isso. Não é submissão. Isso é problema com a alegria da salvação, que você não tem. Porque o seu referencial não é Cristo. 7. Gente, submissão não é inconsistente com igualdade. Como eu disse para vocês, a gente tem igualdade perante a lei. E aqui, por exemplo, muitas ocasiões as mulheres foram injustiçadas. Por quê? Porque até 200 anos elas não tinham direito, por exemplo, à herança. Não tinha direito. Está um erro, tinha que ser corrigido. Mas não foi nenhuma conquista de movimento de mulher que ganhou isso. Porque lá no Deuteronômio, Moisés já tinha dado herança, no livro de Números, ele já tinha dado herança para as mulheres. Não foi nenhum movimento desses que vocês veem aí, por exemplo, que ganhou o divórcio para as mulheres. Porque Moisés já tinha falado disso lá atrás. Ou seja, praticamente 1.500 anos antes de Jesus, a gente já tinha isso. Então não foi movimento nenhum desses que vocês estão vendo aí que ganhou nada para a mulher. Pelo contrário, só estão confundindo a cabeça da mulherada. Pessoal, o que é submissão, então? O John Piper diz algo muito legal. Uma teologia focada nos seres humanos, na gente, focada no homem, produz mulheres fracas. Mas o oposto de uma mulher fraca não é uma impertinente, agressiva, barulhenta, controladora, petulante, insolente e arrogante amazona. Quem aguenta mulher faladeira desse jeito? Impertinente, agressiva, barulhenta, controladora, petulante, insolente, eu diria chata, ninguém aguenta. Ninguém aguenta isso, gente. Isso aqui não é o modelo bíblico de mulher. Por isso o Piper diz, se o propósito final de Deus é demonstrar a glória de Cristo, nós precisamos encaixar as mulheres dentro do propósito de Deus. E aí o Dr. Eber diz o seguinte, o que é submissão então? É uma decisão do coração para você ceder. Ceder. É isso que o texto quer dizer. Não implica em desigualdade, mas em função diferente. Assim como a Trindade.
como os pais e filhos, como governantes e cidadãos. Papéis distintos. Agora, qual o problema? Deturpados pela queda. Remontam à criação. Mesmo quando o homem não é exemplar, que é o caso do texto, a essência do que é ser mulher deve ser defendida e nutrida, para jamais ser perdida, gente. É isso. Ser mulher é ter sabedoria e saber lidar em toda e qualquer situação. É ajudar o seu marido na missão de glorificar a Deus. Isso é submissão. Acabou. Vocês querem mais o quê? O resto é falácia. A Bíblia nem passa disso. As deturpações que aconteceram na história não é por causa da Bíblia, é por causa de gente ruim. É diferente. Mas submissão é só a mulher estar pronta para ceder. Acabou. Gostaram? Acharam que era mais complicado? Não, não é não. É só isso. Então por que esse inferno inteiro? Por que esse cavalo de batalha todo, gente? Eu acho isso interessante, porque você vai dizer assim, tá bom, pastor, você só trouxe homens para falar até agora. Tem uns mais militantes assim, né? Você só trouxe homem para falar até agora. Então tá, então vamos chamar uma mulher, missionária. Ela diz assim, ó. Enquanto Eva foi o exemplo de quem não se submeteu à liderança do marido, isso aqui é Elizabeth Elliot falando. Maria se mostra submissa à vontade de Deus. Quem é Maria? Apenas um vaso, escolhida, desconhecida, exceto como mãe de alguém. A essência de uma mulher cristã é o espírito de entrega. O mundo busca felicidade na autoafirmação. E o cristão? O cristão encontra alegria no autoabandono. Quer ser uma mulher de Deus? Esqueça de você e promova a glória de Cristo. Isso é ser mulher. O resto é a Anitta que vai te ensinar. O resto é a Kéfera que vai te ensinar. O resto é o espírito de Jezabel que vai te ensinar. E aqui, meus irmãos, e minhas irmãs especialmente, o mundo é tão ardiloso, e tão ardiloso, que eu acho que vocês deveriam vir comigo a Filipenses. Percebam, olha o capítulo 2 de Filipenses. Olha o maior exemplo de feminilidade e do que é ser mulher nessa terra. Isso, quando cair na internet, eu estou morto isso aqui. Verso 5 do capítulo 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Mas pastor, não é mulher? Ué, você quer algum referencial melhor do que ele? Vocês vieram dele. Para aprender a ser mulher, vocês têm que olhar para quem? Para mim? Para essa mulher do seu lado, vocês têm que olhar para Jesus, cara. Ser mulher é refletir a glória de Cristo. Ser mulher não é ser sexy. Isso pode até fazer parte da feminilidade. Mas ser mulher é ser como Jesus. O que o contexto bíblico está convidando vocês a fazerem? A serem como Jesus. Como? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso aqui é a essência da feminilidade. Abrir mão. Quer ver? Olha 1 Coríntios capítulo 11. Olha o verso 3. 1 Coríntios capítulo 11, olha o verso 3. Primeira Coríntios capítulo 11, o verso 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Do mesmo jeito que Cristo tem o Pai como cabeça, mulheres, vocês são chamadas para serem como o Senhor. A humildade de vocês deve ser vista para vocês serem como o Senhor. Quando você cai em qualquer outro tipo de conto, eles estão afastando vocês do Senhor. Estão tirando de vocês
o benefício de serem a imagem de Jesus Cristo. Vocês têm noção do que é isso? É só isso que estão fazendo com vocês. Mas viva la revolución. Viva! Pelo amor de Deus, gente. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a gente? Eu trabalho então com vocês 3 conselhos aqui nesse texto. Volta para 1 de Pedro. Uma vez que eu já o expliquei, deixa eu trabalhar 3 conceitos de uma feminilidade cristã aqui, de sermos mulheres de Deus. Percebam que a primeira coisa para ser uma mulher de Deus é exatamente praticar a sujeição. O texto diz: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que ele não obedece a palavra, a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de uma mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Gente, sujeição. É só isso. É só sujeição. Como eu disse para vocês, a sujeição nada mais é do que um atributo de Jesus Cristo. Então, por favor, meninas, eu acho que o que vocês precisam talvez olhar para dentro de vocês hoje, calma que eu já vou falar o até quando aqui, não se preocupa não. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser praticada por todo cristão e especialmente por vocês. Isso aqui nada mais é, gente, do que usar sabedoria. O que a Bíblia está clamando para vocês aqui como sujeição são vocês serem sábias, vocês saberem lidar com todas as situações, vocês formarem famílias exatamente para que vocês consigam, junto com o seu cônjuge, promover o nome de Jesus. É só isso, gente. Porque ali torna-se uma unidade. Acabou. Não tem mais mistério disso. Agora, a pergunta talvez que você faça é a seguinte. Muita coisa eu não vou dizer aqui porque eu tenho que terminar semana que vem, tá? E tem coisa aqui que vai ficar um gap, que você vai falar assim: pastor, mas em tal caso e tal caso. Calma, eu tenho que terminar, porque eu vou defender com vocês uma coisa chamada complementarismo semana que vem. Casamento para cristão é complementar, não é guerra de sexos. É complementarismo. A gente vai conversar sobre isso semana que vem. Então, por isso que alguns gaps vão ficar. Eu não tenho condição de explicar tudo num dia só, que eu já sei que vocês estão assustados. Porque o discurso é muito contracultural, ele é completamente diferente. Mas a pergunta aqui é: até quando, pastor, a gente tem que se sujeitar? Ok? Eu acho que aqui a gente tem que parar e a gente tem que ser honesto. Tá? Esse caso, e para mim ele foi muito emblemático, que aconteceu aqui na cidade nessa semana, dessa moça que foi esfaqueada. Percebam que ela tinha medida protetiva. Vocês percebem como o Estado não consegue dar conta de cuidar de todo mundo? Não dá, é demais. É muita demanda para o Estado. A polícia não dá conta. Porque às vezes, o que acontece com um caso desse? O jornal, então, ele vai lá e... olha, ninguém fez nada. Claro, não vai fazer. É impossível fazer. Não dá. Não dá. Até por isso que a gente espera um novo céu e uma nova terra. Agora vocês percebem a necessidade, número 1, de famílias cada vez mais saudáveis? Porque quem vai brecar muitas dessas ações, tanto de meninas como de meninos, não estou falando que a menina é culpada, pelo amor de Deus, hein? Não vai botar palavra na minha boca, não. Eu quero fazer uma reflexão séria com vocês aqui. Vocês percebem o papel da igreja como um lugar de uma comunidade moral em que pessoas protegem pessoas e cuidam de pessoas? Vocês conseguem observar a necessidade, às vezes, de termos uma vizinhança, uma rua, em que temos pessoas que conhecem umas às outras e tomam conta umas das outras? Porque a gente vai trabalhar em comunidade exatamente para minimizar esses problemas.
Porque se é problema com seu filho, é problema meu, porque nós somos irmãos da aliança. Se é problema com a sua filha, é problema meu, porque nós somos filhos da aliança. Nós fazemos parte do mesmo corpo. E se você está com problema na sua casa com a sua esposa, eu estou com problema, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, eu acho que isso aqui é uma chamada para a igreja de Jesus do nosso tempo. Para sairmos desse individualismo e voltarmos a fazer parte de comunidades morais. Em que um cuida do outro. Em que um abençoa a vida do outro. Porque às vezes o cara está morrendo e ninguém sabe. A filha do cara está com problema e ninguém sabe. Ok? A gente precisa pensar nisso. Mas tem uma segunda coisa. Você que é mulher, nunca tolere qualquer tipo de abuso. Seja ele psicológico, seja ele emocional e especialmente se for ele físico. Cabra safado tem que estar na cadeia. Tem que estar na cadeia. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Isso é uma realidade, infelizmente, acontece, a gente sabe, isso é para vergonha das pessoas. Conversar com vocês na semana passada, que a semana que vem, que a força do homem é para cuidar de quem é mais frágil. Mas por causa do pecado, a gente vive essas situações. Crianças abusadas, meninas abusadas, meninos abusados. E a gente tem que ser honesto e sincero. Não aceite. Se você vive esse tipo de coisa, sabe de pessoas que vivem esse tipo de coisa, não aceite. Bota a boca no trombone. Isso não pode continuar. Esse ciclo tem que parar. Se você passa por isso, avisa isso pra gente. Conversa isso com a gente. Se você está em casa e vive esse tipo de coisa, conversa isso com a gente. Não pode passar em branco. A gente não pode deixar que feridas na alma entrem dentro de pessoas. Isso está errado. Não fomos criados para isso. E a gente tem que parar com esse negócio. Então, até quando esses limites do aceitável eles passam? Por isso, mais uma vez, eu vou falar com vocês. Você precisa ter pessoas de confiança. Gente, que você vai sempre conversar. Porque às vezes, pessoas que passam por tipos de abuso, elas não conseguem ver, gente. Elas estão tão envolvidas naquele negócio que elas não conseguem ver. E às vezes você precisa sempre de alguém que está do lado de fora para dar uma olhada. E falar com você. Então sempre tem alguém. E se você está vendo essas coisas, especialmente, meninos, nós vamos conversar com isso semana que vem. Cara, proteja as mulheres, por favor, esse é o nosso papel. Mas vamos lá, gente. Se o primeiro é essa sujeição, meninas, de serem ajudadoras como Jesus Cristo é, de serem ajudadoras como o Espírito Santo é, colaboradoras, auxiliadoras, meus irmãos, em segundo lugar, percebam que é manifestar as virtudes interiores. O que é virtude interior, gente? Olha o que o Pedro está dizendo. Meninas, minhas filhas queridas, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu homem interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Eu não vou rodar muito. O que é virtude interior? Vamos lá, dá um pulo em Gálatas comigo. Olha o que é virtude. Olha Gálatas, está aqui, ó. Gálatas no capítulo 5. Isso aqui que vocês precisam buscar manifestar, meninas, e nada mais. Ó, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso. É isso que você tem que manifestar. Manifestar o homem interior é isso. Olha Mateus, deixa Jesus falar com vocês o que é manifestar o homem interior. Quem é mulher de verdade? Mulher de verdade é isso aqui, ó, capítulo 5 de Mateus. Bem-aventuradas as mulheres que são pobres de espírito, porque delas é o reino dos céus.
Bem-aventuradas são as mulheres que choram, porque elas vão ser consoladas. Bem-aventuradas vão ser as mulheres humildes, porque elas receberão a terra por herança. Bem-aventuradas as que têm fome e sede de justiça, porque elas vão ser satisfeitas. Bem-aventuradas são as mulheres misericordiosas, porque elas vão ter misericórdia. Bem-aventuradas são as mulheres que são puras de coração, porque elas vão ver a Deus. Bem-aventuradas também são as mulheres pacificadoras, porque elas vão ser chamadas filhas de Deus. E bem-aventuradas são as perseguidas por causa da justiça. É isso que você tem que cultivar, meu filho. Acabou. Não tem mistério. Agora olha para cá. Por que a gente está vivendo um grande problema? Culpa de vocês, mulheres mais velhas também. Tito, no capítulo 3, o que ele manda vocês fazerem? O Paulo manda vocês fazerem? Ensinar as mulheres mais jovens. Ensinar. A gente abandonou o discipulado há muito tempo. Essa vida egoísta nossa, a gente abandonou o discipulado há muito tempo, meus irmãos. Vocês, mulheres, deveriam ser experimentadas. E não... Olha Provérbios capítulo 31, por favor. Olha Provérbios 31. Deixa eu puxar a orelha de vocês só um minutinho. Olha o verso 23. Provérbios capítulo 31, olha o verso 23. A mulher sábia, a mulher que é companheira, amiga de todas as horas, que está junto com o seu marido para cumprir a missão de glorificar a Deus. O seu marido é respeitado na porta da cidade onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Quem já chegou perto de uma rapaziada, de um monte de mulher, que, cara, só reclama do cara. Reclama, você fica perto da mulher, chega a dar raiva, porque ela não fala bem do cara 1 minuto, só fala mal o tempo todo. Que isso, gente? Vocês que são mulheres mais velhas, vocês deveriam olhar para as mulheres mais jovens e ensiná-las. Ensiná-las o que é ser uma mulher cristã. Por que a gente abandonou isso? Nós não estamos ensinando nem os nossos filhos, gente. O que está acontecendo? Eu vou fazer uma aplicação final sobre isso. Mas, moças, mulheres, trabalhem virtudes. Desenvolvam virtudes. Queiram ser conhecidas porque vocês são como Jesus. Vocês querem mais o quê? O que mais que vocês querem? Abalar Campo Grande? Olha que beleza. Cara, me ajuda. Me ajuda. Isso tudo aí vai apodrecer, não vai ficar nada. Tá, último. Esses conselhos não são temporais. Eles não são temporais. Já falei que mulher pode trabalhar, tá? Pode usar calça, sei lá. Sei. Já inventaram até que não usa calça. Enfim. A gente ouve uns negócios de vez em quando que eu pensei que já tinha acabado. Mas teve um tempo, mas não acaba não. Isso é igual enjoo, volta o tempo todo. Só para descontrair. Eu estava um dia desse, alguém me falou de uma doutrina, porque quando eu era muito pequeno aqui na cidade, Campo Grande era meio um gueto. Aí tinha uns caras, umas doutrinas de umas igrejas mais assim, né, que falava que se Jesus voltasse, ele não podia estar pelado embaixo do chuveiro. Vocês lembram disso? Aí eu pensei que tinha acabado, mas não acaba não esse negócio, né? A pessoa falou, me perguntou, um dia dessa semana, eu falei, meu filho, ele me fez com que roupa que eu nasci? Eu vou voltar, não sei, gente. O povo complica os trem, né? Meu Deus do céu. A gente faz o básico, já tá bom. Último, gente. O paradigma usado pela Bíblia é Sara. Sara está quase 2000 anos antes do Pedro. Mas o Paulo vai falar da Sara. E o Pedro vai usar a Sara. E 2000 anos depois a gente está usando a Sara. E daqui a 2000 anos é a Sara que vai ser usada. É uma igreja de judaizantes, já conversei isso com vocês,
Então, as mulheres de Israel eram chamadas de filhas de Sara, a esposa do Abraão, que tinha todos os defeitos do mundo, mas ela era crente. Esses conselhos, meus irmãos, eles não dependem do tempo. Não são conselhos que dependem do tempo. Porque o que é ser mulher não vai passar. Pode passar a moda, pode passar essas coisas aí. Mas o que é ser serva de Deus, isso vai continuar o resto da existência. E na eternidade vai ser assim também. Não vai mudar. Vai ser a mesma coisa. Então, o que é importante? Isso aqui não vai mudar. O ser homem e o ser mulher não vai mudar. A grande questão é, qual é a identificação de vocês com Jesus? É de lá que brota o que é ser mulher. Agora eu termino fazendo algumas aplicações. E eu espero, porque percebe como é que é um tema muito complicado do nosso tempo? Até porque está todo mundo em guerra, esse mundo está doido. Eu queria fazer umas aplicações, primeiro, para as nossas meninas, para as nossas crianças. E aí eu quero fazer uma pergunta para mim, eu sou pai de menina, e para vocês. E para nós como comunidade. Nós temos treinado as nossas meninas para servir e se alegrar no sucesso alheio? Eu estou criando a Elise e a Júlia para serem servas. Parou para pensar nisso? Vocês, mulheres, foram criadas para ser servas e se realizam no outro. Percebe? Agora olha que doideira isso aqui. Isso aqui é mais bacana ainda. Nós temos treinado as nossas meninas para serem profissionais bem-sucedidas somente, e que isso vai abastecer o mercado de trabalho. Ou nós temos colocado virtudes dentro delas necessárias para elas serem boas esposas e boas mães. Não parou para pensar nisso? A gente tem criado meninas para serem boas esposas e boas mães. Eu contei uma experiência que eu vivi no tempo que eu era seminarista em Minas. E nesse período, foi quando a Elise e a Júlia nasceram, e a Aline e eu, a gente sempre teve uma parceria muito boa, ministerial. Mas depois que a gente teve as crianças, ficou muito mais difícil para ela. Porque era um período assim, ela não podia mais estar comigo o tempo todo, como a gente sempre esteve. E por muito tempo isso foi um motivo de angústia. Porque ela falava assim, eu não posso servir, eu não posso servir. E eu lembro que nos nossos períodos de oração, a gente chegou a uma conclusão. Eu falei com ela assim, meu bem, o que seria de Jesus sem Maria? O que seria de Paulo sem a mãe dele? O que seria de Samuel sem Ana? E a gente não para pensar que o ministério de ser mãe, de ser esposa, é algo extremamente espiritual. Você está tendo o privilégio de criar os próximos filhos de Deus, os filhos da aliança. Mas movimentos como o feminista, por exemplo, e eu vou citar a Beth Friedan daqui a pouco, uma insana louca, que fala que ser dona de casa é uma escravidão para as mulheres. E eu não estou falando que você, mulher, não pode trabalhar, não é nada disso. Não estou falando disso. Mas por muito tempo, as mulheres que ficaram em casa se sentiam culpadas por não estar na rua. Como se isso fosse demérito, você ficar em casa e cuidar dos seus filhos, os que Deus te deu. Isso é demérito? O que é melhor, deixar os seus filhos para outra pessoa cuidar e você ir cuidar de 30 na sala de aula de filho dos outros? Que lógica matemática é essa? Que lógica é essa? O que é melhor? Você ser chamada de dona do seu lar, o lugar em que você ornamenta, o lugar que você organiza. Se você chegar na minha casa, tem toalha de tudo quanto é cor. Para mim, só precisava de uma. Tem talher de tudo quanto é jeito. Para mim, se precisasse um garfo, uma faca, tá ótimo. Mas quem manda lá é a patroa. Vai fazer o quê? Tá, me chama de machista, não estou nem aí para isso. Não, falei, eu não tenho compromisso com vocês. Meu compromisso é com a Escritura e com Deus. Mas é melhor ser funcionário público, né?
É melhor ser funcionário de um patrão opressor. O que a gente fez, cara? O que a sociedade fez? Isso é progresso? Abandonamos os nossos filhos, o nosso lar. Eu não estou falando dos problemas que temos, igual eu falei, o problema de opressão. Eu estou falando para cristãos aqui. Vocês percebam que não tem lógica, gente. Não tem nexo. E não vem aqui me falar que foi o movimento A, B ou C que botou vocês mulheres no mercado de trabalho, porque não foi a Revolução Industrial. Porque precisava de mulher para estar dentro da fábrica. E aí botaram até as crianças dentro da fábrica para trabalhar, e depois foram vendo que dava errado. E aí a gente inventou a escola dominical por causa disso. Primeiro IPB também é cultura. Porque os meninos ficavam nas fábricas, ficaram nas ruas, enquanto as mulheres e os caras estavam nas fábricas. Porque antes era uma vida no campo, agora era uma vida na cidade. Os meninos ficavam lá e aprontando no meio da rua. E a escola dominical foi criada para pegar esses meninos da Revolução Industrial. Vocês foram trabalhar, não foi direito e conquista de seu ninguém. Vocês foram trabalhar porque o mundo mudou. E se você não quiser também, você entra em acordo em casa. Se for necessário. E homens, semana que vem a gente conversa sobre dinheiro em casa. Agora, na esposa, eu acho que a gente precisa pensar o seguinte. Submissão, gente, é o chamado divino para uma esposa honrar e afirmar a liderança do seu marido e ajudá-lo a executá-la de acordo com seus dons. Quem fala isso é o John Piper. Então aqui é o que eu falei com vocês. O temor ou respeito para com o marido deveria se traduzir em cuidado da sua reputação, ao invés de você ser uma reclamadeira o tempo todo. Tudo bem, você pode falar assim, mas meu marido não é crente. Então, ok, você vai ter que lidar e saber lidar com sabedoria para sua casa não virar uma guerra. Pronto. A gente consegue trabalhar isso. Tem um monte de irmã aqui que vai te ajudar, eu sei disso. Ai de vocês se não ajudarem. Agora, e na vida das solteiras? Talvez você aí, passou por um período de, sei lá, divórcio, viuvez, ou não casou ainda. E para vocês? Número 1, não se desespere, minha filha. A mulherada aí que não casou ainda está num desespero. Calma. Calma. Vamos fazer um negócio direito. Calma. Quem vai te salvar não é homem não, meu Deus do céu, é Jesus Cristo. Calma. Isso aqui é o Dr. Eber que escreve, é legal. A que não está casada, ela não está perdendo o melhor de Deus. A que não está casada não está perdendo o melhor de Deus, percebe? Por quê? Porque o casamento é só uma analogia do que Deus tem separado para você. O que eu quero dizer com isso? O que eu vivo dentro da minha casa com a minha esposa é uma analogia do que Cristo vai viver com a gente na eternidade. Então você não está perdendo a realidade, que é o casamento de Cristo com a igreja. O que você está perdendo por enquanto é poder viver essa analogia. Mas eu quero que você saiba que casamento é temporário. Eu não estou menosprezando o casamento, pelo contrário. Eu acho que vocês devem se casar. É melhor isso do que vocês viver aí fornicando. Mas o que é necessário a gente entender aqui é que você que é solteira, você está mais livre do que qualquer mulher casada. Mas para quê, pastor Rômulo? Gente, para promover o crescimento da família da fé de vocês. Isso é 1 Coríntios capítulo 7. Você pode servir, talvez, não seus filhos, mas você pode servir os filhos de Deus. Você tem noção do que é isso? Você pode servir os filhos de Deus. E você pode fazer com que os filhos de Deus amadureçam na fé e cresçam na fé. E aí eu acho essa sacada aqui muito interessante quando um escritor diz assim, percebe que mesmo as mulheres solteiras, elas podem gerar e elas podem nutrir, podem alimentar. Talvez não os seus filhos, mas os filhos para a glória de Deus. Gente, como o evangelho é bonito. Como o evangelho é lindo. Como a palavra de Deus é poderosa. Ela tem resposta para a gente. Só que se você está mais interessado na sua vida particular, desculpa, isso aqui não vai fazer sentido para você. Porque você não entendeu ainda que a vida não é sobre o seu egoísmo. Gente, é impossível? Não, pelo contrário. Jesus se manifestou exatamente para isso. Então, isso que a gente conversou aqui hoje, de vocês serem mulheres, meus irmãos, minhas irmãs, que
praticam submissão, que entendem que ser mulher é algo, que as características são atemporais e que virtudes precisam ser cultivadas no coração de vocês, vocês só vão conseguir fazer isso se Efésios capítulo 5, versos 18 e 21 estiverem muito cheios no coração de vocês. Só se vocês forem cheias do Espírito Santo. Se vocês não forem cheias do Espírito Santo, é impossível. É impossível. Porque a cultura vai engolir vocês. A cultura vai engolir vocês. Para ser mulher de verdade, é necessário buscar sempre a presença do Espírito de Deus na gente e o enchimento do Espírito de Deus na vida da gente. Irmãos, algumas das nossas irmãs da história sofreram com homens ruins e o exercício da oração as libertou. Não foi a oração, foi Jesus, né? Isso é tão bonito. Isso é a vida cristã. Algumas mulheres que tinham vidas terríveis, com a presença do Espírito de Deus na sua vida, Deus transforma, Deus muda. Só vamos conseguir ser mulheres de Deus se nós formos cheias do Espírito Santo. Senão não dá. Senão não vai dar. Aí vai ser impossível. Eu quero deixar uma dica de leitura para vocês. A Ana Campagnolo é uma irmã presbiteriana. E eu queria deixar para vocês que são pais de menina, trabalham com mulheres, com meninas. A Ana foi perseguida por movimentos feministas. Durante a sua educação, ela é uma jovem. Hoje ela milita na área política. Eu não estou interessado na área política da Ana. Eu estou interessado no conteúdo. A Ana faz um apanhado histórico, filosófico, e em alguns momentos ela trabalha, como ela é uma irmã presbiteriana, ela trabalha muito da questão até teológica em alguns pontos. São poucos. É uma obra muito interessante acadêmica. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses movimentos, especialmente como o feminismo, eles estão subvertendo a cabeça e o coração de vocês. E as próximas gerações, elas podem sofrer demais com esse tipo de coisa. Além de uma bibliografia muito interessante, muito grande, muito boa, referenciais históricos muito bons, a Ana fala desde do proto-feminismo lá atrás até essa ponta da quarta onda, que agora vocês vão observar muitas questões de mudança de gênero e blá, blá, blá. Tudo vem a reboque do feminismo. Tudo. Então, eu queria deixar essa dica de leitura para vocês, porque eu acho que às vezes a gente carece de ferramentas para poder entender assim, aqui dá para ir, aqui não dá. Percebam que tudo que nós estamos fazendo, meus irmãos, é pegando vocês, ensinando princípios da Escritura. É só isso que a gente está fazendo. Mostrando para vocês que vocês só vão se encontrar como seres humanos quando vocês se encontrarem com Jesus. Então, menos humanismos e mais a Escritura. Deixa a Bíblia falar. Agora, se você vai obedecer ou não, eu não sei. Aí é problema seu. Sinceramente, se vira. Porque já foi ensinado. Já foi ensinado. A gente precisa de famílias mais saudáveis. As nossas próximas gerações vão ter desafios muito grandes. Sejam eles em todas as esferas. E tomara, queira Deus, que as nossas filhas sejam mulheres de Deus. Que elas sejam mulheres cheias do Espírito Santo. Cheias da glória de Jesus. Apaixonadas por Jesus. Então fica essa dica. Lembra que eu sempre falo assim, olha, livro que você não pode morrer sem ler. Pais de meninas, mulheres que estão seduzidas por essa praga. Vejam, leiam, procurem. Se tiver dúvida, fala assim, eu não concordo com você, pastor. De boa, cara, manda capítulo e versículo que a gente conversa.
Agora, não me venha com seus filósofos de Araque, não me venha com seus sociólogos de Araque, não quero saber deles. Não tenho compromisso com eles. Meu compromisso é com a Escritura. Meu compromisso é com Jesus Cristo. Então fica essa dica de leitura para vocês. Mas leia, para você não ficar refém de qualquer joguinho, de qualquer palavrinha. Leia e volta para a Bíblia, volta para a Escritura.